Apaga. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de conceitos geográficos. Na última aula nós abordamos o conceito de paisagem. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do conceito de território, né? Como a gente já tinha feito alguns destaques em aulas anteriores, o território ele é um dos conceitos geográficos, né? Ele é uma categoria de análise. Então, nesse sentido, o conceito de território ele é complexo, certo? E também ele é estudado por diferentes ciências, tá? Mas na ciência geográfica, ele tem um caráter bem especial para explicar várias relações, né, da sociedade. E aí, o conceito de território ele também vai ser estudado pelas ciências políticas, pelas ciências sociais, pelas ciências da natureza. Na geografia, tem alguns autores, né, que se dedicam especificamente a estudar esse conceito, como, por exemplo, o Cláudio Rafestin, é um dos nomes muito importantes nessa área, né, é um estudioso desse conceito. Um outro estudioso é também chamado de Crespo, 2010, né? Ele vai dizer que etimologicamente, ou seja, o significado da palavra território vem do latim, que significa territorium, né? Pedaço de terra apropriado. Então, é a partir dessa dimensão que o conceito de território ele passa a ter um sentido amplo, né? Porque pedaço de terra apropriado. Para a geografia, é um pedaço de terra apropriado pelas pessoas, pela sociedade. Mas, como nós vimos anteriormente, no caso, por exemplo, das ciências sociais, pode ser grupos, né? No caso das ciências da natureza, como a biologia, por exemplo, pode ser um animal específico ou um grupo de animais. Então, é bem diverso. Então, aqui, ó, no contexto das ciências biológicas, define-se como uma área de influência, né, de um animal ou de determinada espécie. Né? Em ciências sociais, econômicas e políticas, como a geografia, a categoria território está relacionada a relações de poder. Ou seja, quando alguém estabelece o controle sobre uma porção de terreno, um pedaço de terra apropriado, pode haver, nesse pedaço de terra, disputas, né? Disputas de ideias, disputas do próprio espaço, pelos usos, principalmente pelos usos econômicos, né? Então, o território assim se constitui como esse espaço de disputa e de relações de poder, e aí quem for mais forte vai acabar, né, levando a melhor nesse contexto. Logo lá no início, na introdução à geografia, nós falamos bastante desse autor, né, que é o alemão chamado Friedrich Ratzel. Ele vai ser um dos primeiros a trazer a categoria território. Ele não falava exatamente em território, mas ele falava em espaço vital, né? E esse espaço vital para ele era justamente um espaço onde uma sociedade ou determinado grupo se apropriava, né, para dali tirar formas de sobrevivência. Nesse caso específico, Ratzel ele vai falar isso a partir da Alemanha do século XIX, né, que é onde a geografia surgiu. Então, assim, o território se definia como espaço controlado, né, por um grupo para garantir sua sobrevivência. No caso, o Estado alemão, o território ele precisa ser expandido, né, para que a sua força e para que a soberania seja mantida. Ou seja, o território ele tem que estar sempre em expansão, ele tem que estar sendo ampliado, segundo essa perspectiva de Ratzel. Tá? Essa perspectiva foi até um pouco controversa, porque foi justamente essa perspectiva de expansão do território que levou os alemães a seguirem isso à risca, expandirem tanto o seu território ao ponto de causar conflitos, né, como o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Além de Ratzel, Cláudio Rafestin, eles consideram o espaço, né, anterior ao território, e o que existe seria uma apropriação do primeiro a partir de uma relação de domínio, né, e principalmente de exercício do poder. Essa ocorrência, portanto, geraria a ideia de controle, a ideia de soberania, certo? Então, esses dois autores, eles dialogam bastante
né, nesse contexto de definir o que é que se caracteriza como território, ou seja, qual é a porção do espaço geográfico que, à medida que é apropriado, vai se definindo como território. Eu acho que já falei aqui na sala algumas vezes com vocês em relação à questão da guerra atual, né, a guerra contemporânea entre Rússia e Ucrânia. Então, o caso de Rússia e Ucrânia é um caso perfeito para se entender as questões de definição de território. Como é que se estabelece o território? Então, aqui a gente tem, ó, o destaque aqui, são regiões da Ucrânia, né? São regiões que foram diretamente anexadas pela Rússia, que são as províncias de Donetsk e Luhansk, né? E aí a gente percebe, ó, durante todos os limites do território ucraniano, né, que estão na fronteira com a Rússia. E aí a gente tem representações, né, de onde estão, né, os frontes de batalha, e aqui a gente tem algumas áreas, né, onde o exército russo ele tenta adentrar para poder dominar, invadir, né, e continuar os ataques. Aqui está a capital, Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, bem no centro aqui do território. Então é uma questão aí bem definidora e contemporânea. Então as raízes desse conflito estão associadas a quê? Estão associadas à crise política, principalmente, né, que se instalou na Ucrânia quando ela resolveu entrar para a organização militar do Ocidente, mas isso se agravou quando a Rússia ela se apropria de território que pertence à Ucrânia, que é a península da Crimeia. A Rússia tenta invadir a maior parte da Ucrânia e aí isso vai se intensificando, e aí à medida que a Ucrânia entrou para a OTAN, né, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar composta pelos Estados Unidos e países da Europa, isso agravou as tensões, né, entre Rússia e Ucrânia, intensificando aí, portanto, a guerra, os ataques russos, os revides ucranianos, e aí desde 2022 que estamos nessa guerra, até os dias atuais ela vem ocorrendo. Então é uma questão prática aí de como o território ele se define. Outro exemplo de território, de definições de território, eu trago nesse mapa, que são as relações criminosas. É até perigoso falar nisso aqui gravando, mas os grupos que agem fora da lei, por exemplo, as facções, as milícias, elas disputam uma parte de uma área, elas reivindicam uma área para seu controle. Isso também vai definir território. Então nós temos aqui áreas do Rio de Janeiro, ó, todas tomadas por esses grupos, né? Que a gente tem em vermelho são áreas do Comando Vermelho, em verde são o Terceiro Comando Puro, em amarelo são amigos dos amigos, as áreas em azul são áreas de milícia, né? E aí as milícias envolvem grupos diversos, que são militares, ex-policiais e outros grupos, outros indivíduos. E em cinza são áreas em disputa, certo? Então aqui, olha o cinza bem aqui no meio. Então aqui a gente tem uma área em disputa. Olha aqui nessa parte, nós temos também várias áreas em cinza. Isso demonstra também essas disputas, tá? Então, à medida que essas disputas ocorre, portanto, né, a dimensão do território demarcado aí pelas relações de poder. Essas disputas, portanto, vão se constituírem como relações de poder. Aqui nós temos um outro mapa interativo, né, com algumas informações referentes aqui à região nordeste do Brasil. São dados do ano de 2017 que também apontam para a atuação de facções criminosas aqui na nossa região. Então a gente tem alguns dados aqui e os grupos que nele atuam, demonstrando também essa questão, né, evidenciando essa questão do território disputado, portanto, por esse poder paralelo, né, que é o poder das organizações criminosas. Concluo? Ok. Então, boa noite e até a próxima.